Hello everyone, Mr. Assis mais uma vez aqui para a gente hoje falar de information, informações. Com certeza você que está aí do outro lado já pediu e já solicitou muitas informações e precisou entender também, tá bom? Então, para a gente começar, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, lá no YouTube e também no Facebook, tá certo? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vejam. Como pedir e receber informações. Quando eu digo, por exemplo, assim, I'd like to go to the Victoria Park Shopping. Eu gostaria de ir para o Victoria Park Shopping. I'd like to go to the Victoria Park Shopping. O que é que a gente observa aí nesta frase quando eu digo I'd like to go to the Victoria Park Shopping? A gente observa que eu tenho aí uma expressão com o I'd like, eu gostaria, é como se eu dissesse I would like, né? I would like to go to the Victoria Park Shopping, ok? Eu gostaria de ir para o shopping de Vitória, né? I'd like to go to the cinema. I'd like to go to the cinema. Eu gostaria de ir para o cinema. Você aí gosta de cinema? Gosta de filme? I'd like to. Então veja só. A mesma coisa, se você observar tanto na primeira frase como na segunda, eu tenho a expressão I'd like to, eu gostaria de. E mais uma terceira, quando eu digo, por exemplo, I'd like to go to the Mariana Malha Avenue. I'd like to go to the Mariana Malha Avenue. Eu gostaria de ir para a Avenida Mariano Amalha. Então, a gente observa que essas três frases, elas têm algumas coisas em comum. Que eu diria para vocês que é a preposition to e o verbo go. Por que preposition to e verbo go tudo junto? Porque ambos indicam movimento. Ambos indicam quando eu quero ir de um lugar para o outro, tá? Então, tanto a preposition to como o verbo go significa movimento, da ideia de movimento. Para a gente não esquecer e lembrar um pouquinho aí na pronúncia, repita comigo aí de casa. I'd like to go to the Victoria Park Shopping. I'd like to go to the Victoria Park Shopping. Well done. The second one. I'd like to go to the cinema. I'd like to go to the cinema. Eu gostaria de ir para o cinema. E a outra é I'd like to go to the Mariano Amalha Avenue. Ou seja, em uma outra estrutura, basta você substituir o final da frase. Observa que na primeira eu falo do Victoria Park Shopping, na segunda eu falo de cinema e na terceira eu falo de uma avenida. Todos vocês aqui de Vitória de Santo Antão conhecem que é a Avenida Mariana Amalha. Então, é só você substituir o final e usar a expressão I'd like to go. Agora, claro, se é para você pedir e receber informações, se de repente você está lá, né, em um país de língua estrangeira que não fala português, aí nada, não é custoso você dizer assim, excuse me, sir, excuse me, madam, né? Se for um senhor, excuse me, sir. E se for uma senhora, excuse me, madam. Aí você pede a informação, porque aí você vai parecer o quê? Very, very polite, ou seja, muito, muito educado, ok? So, let's continue. Aqui eu digo, my son is going to school. Meu filho vai para a escola. My son is going to school. The tourist is going to the restaurant. The tourist is going to the restaurant. Ou seja, o turista vai para o restaurante. Então, a gente observa aqui, ainda falando da preposição to, dando ideia de movimento. Se eu digo que my son is going to school, meu filho está indo para a escola, é o movimento de sair de casa até a escola. In the second one, quando eu digo the tourist is going to the restaurant, que o turista ou a turista, né, vai para o restaurante, também dá uma ideia de movement, ideia de movimento, alright? So, let's continue. Quando eu digo assim, it's about a 5-minute walk from here. It's about a 5-minute walk from here. Ou seja, é mais ou menos cerca de 5 minutos a pés daqui. É como se eu saísse, por exemplo, aqui, né, da TV Nova e fosse até, por exemplo, no centro da cidade, até a prefeitura. Então, eu diria que it's about 5-minute walk from here.
ok? Então, repitam comigo. It's about a 5-minute walk from here. It's about a 5-minute walk from here. Alguém que está aí assistindo pode dizer assim, Mr. Assis, percebi um erro nessa tua frase. Eu falo, qual é o erro? A palavra minute. Cadê o S? Se não são 5, 5 não é plural, não seria 5 minutes? Não. Eu não errei não, tá? Dessa vez não. Na verdade, a palavra minute aí, ela está funcionando como adjetivo. Ou seja, é uma palavra adjetivada. Então, como na língua inglesa vocês sabem, adjetivo ele não é flexionado, ou seja, ele não recebe S. Então, quando eu digo it's about a 5-minute walk from here, eu estou dizendo que é por volta, né, mais ou menos 5 minutos a pé daqui até lá. That's okay? So, the second one, I sometimes walk from home to school. I sometimes walk from home to school. Às vezes, né? Às vezes, ou eu às vezes, ando de casa até a escola. Eu, às vezes, ando de casa até a escola. Observa nessas duas frases, tem uma palavrinha destacada. Está na cor azul. É a palavrinha from. Yes, from é outra preposition. É outra preposição. Nós falamos da preposition to e agora eu estou apresentando a preposition from. Você vai dizer, mas Assis, eu estou vendo que na primeira tem outra preposição, a preposição about. Sim, about é uma preposição, mas nesse caso está como expressão, fica para a próxima aula, ok? So, I'm from Vitória de Santo Antão. I'm from Vitória de Santo Antão. Ou seja, eu sou de Vitória de Santo Antão. Então, a gente observa que as duas primeiras frases, elas ainda dão ideia de movimento. Percebem que, por exemplo, se eu digo que é 5 minutos a pé daqui até lá, então requer movimento. Quando eu digo que às vezes eu vou a pé de casa para a escola, também é movimento. Aí você fala, mas quando eu digo assim, I'm from Vitória de Santo Antão, aí não tem movimento, né? Se eu sou de Vitória de Santo Antão, aí não está indicando movimento. O que é que acontece neste caso aí? Neste caso aí, gente, eu quero mostrar para vocês que a preposition from, ela indica origem, de onde se vem. E a preposition to indica destino, para onde se vai. Olha uma interrogativa aí. Is your house far from here? Is your house far from here? A sua casa é longe daqui? I don't know. Eu não sei. A minha, it's mais ou menos. E quando eu pergunto assim, ó, de repente você chega lá no centro da cidade da Vitória e diz assim, is the bank far from here? E o banco é longe daqui? No, the bank is near here. Não, o banco é perto daqui. Alright? So, então, preposition to indica destino. Preposition from indica origem. Então, eu costumo dizer o seguinte, to é para onde eu vou e from é de onde eu vim. Então, I'm from Vitória de Santo Antão. Eu sou de Vitória de Santo Antão. Não sou, mas eu gostaria de ser, tá bom? Mas aí eu sou cidadão vitoriense, mas não sou nascido aqui. Let's continue. So, at traffic lights, turn left onto Mariana Malha Avenue. Na sinaleira, no semáforo. Por que eu estou falando sinaleira? Porque lá no Rio Grande do Sul, semáforo é sinaleira, tá? Então, traffic lights tanto significa semáforo, como significa sinaleira. Então, na sinaleira, vire à esquerda em torno ou até a Avenida Mariana Amália. Other example. So, the cars turn right onto the police station. The cars turn right on the police station. Veja, os carros viraram à direita em direção ao posto policial. Cuidado que é police station, não é police station não, tá? Police station. Então, vamos fazer um pouquinho de pronunciation. A primeira é traffic lights turn left onto Mariana Amália Avenue. Alright? The second one is the cars turn right onto the police station. Onto. Essa preposition onto é como se dissesse em direção a, em sentido a. Veja que na primeira, quando eu digo assim, que no semáforo, vire à esquerda, no sentido da Avenida Mariana Amália.
Já na segunda frase, quando eu digo que os carros, né, viraram à direita, no sentido do quê? Do posto policial. The cars turned right onto the police station. Mr. Assis, qual é a pronúncia mesmo? Onto. Onto. Alright? So, let's continue. Bem, quando eu digo, por exemplo, assim, keep walking down Matriz Square. Keep walking down Matriz Square. Ou seja, caminhe, né, no sentido da Praça da Matriz, né? Vá até a Praça da Matriz. I live down the street. I live down the street. Ou seja, eu moro, né, no sentido da rua, no sentido daquela rua. But the elevator is going down. The elevator is going down. O elevador está descendo. Poxa, e agora? O que é que tem em comum nessas três frases? Down, a palavra down. Down quer dizer para baixo, mas no sentido de movimento, como a gente está falando de dar e pedir, pedir e receber informações. Mas a gente dá informação também, né? Então, quando é nesse sentido, quando ela indica movimento, então, keep walking down Matriz Square, eu estou dizendo que para você ir no sentido, né, da Praça da Matriz. Quando eu digo I live down the street, eu moro no sentido da rua. Agora, quando eu digo the elevator is going down, o elevador está descendo, o elevador vai descer. Alright? Mais uma vez, pronunciation. So, keep walking down Matriz Square. I live down the street. Or the elevator is going down. Alright? Let's continue. Bem, do you know a good restaurant near the museum? Do you know? I don't know. Você conhece ou você sabe de algum restaurante bom perto do museu? Hoje eu me perguntava pela manhã, tem museu aqui em Vitória de Santo Antão? I don't know. Do you know? Eu não sei, você sabe? Então, ó, do you know a good restaurant near the museum? Então, o turista chega na nossa cidade, né? Geralmente, quando a gente viaja, a gente quer conhecer os pontos turísticos da cidade. E o museu não deixa de ser um. Então, eu chego perto e digo, or, excuse me, sir, do you know a good restaurant near the museum? Ou seja, com licença, senhor, por gentileza, você sabe onde tem algum restaurante bom perto do museu? Se ele souber, ele vai indicar para você. E se não, ele vai passar a informação adiante. Olha a outra situação aqui. Is there a good restaurant near here? Is there a good restaurant near here? Há um bom restaurante perto daqui? Is there? I don't know. So, are there any parks around here? Are there any parks around here? Há algum parque em volta daqui, próximo daqui? Né? Então, neste caso, vocês percebem que a gente tem já outras preposições. Eu tenho aqui o around, né? Que é em volta de, near, que é perto de, tá certo? But let's continue. Bem, e para perguntar, se o título da aula é pedir e receber informações, o que eu faço para perguntar? Where is? Onde é? Where is the museum? Onde é o museu? Where is the TV? Onde é a TV? Where is the school? Onde é a escola? E por aí você vai, tá? Se for no singular, uma coisa só, where is. Se fosse no plural, where are. Mas geralmente eu não vou perguntar onde ficam os bancos. Geralmente é um banco específico, né? E você pode até dizer, where is the Brazil's Bank? Onde fica o Banco do Brasil? Que não está me patrocinando, mas eu citei ele como exemplo, tá certo? Bem, vamos lá. Where is the bakery? Where is the bakery? Onde é a padaria? Onde fica a padaria? Que geralmente quando a gente viaja, né, o bom brasileiro ele é acostumado a comer um pãozinho, então ele vai chegar lá e precisa ir na padaria, então, where is the bakery? Não esquecendo, ó, excuse me, sir, where is the bakery? Tá? Sejamos sempre educados. To be so polite is very important, right? Ser educado é muito importante. E ainda pode dizer assim, ó, how do I get there? How do I get there? Como eu chego lá? Ó, excuse me, sir, where is the bakery? Com licença, senhor, onde fica a padaria? Aí ele vai dizer, para tal lugar. Aí, how do I get there? Como eu chego lá? Aí ele vai, explanation for you. Ele vai explicar para você, alright? So,
Let's continue. Olha, gente, é muito importante aprender vocabulário. Porque a estrutura você compreende normalmente. Porém, quando eu falo de vocabulary, então, como é que eu aprendo vocabulary? Memorizando. Let's go? Então vamos começar aí, ó. Eu trouxe hoje um vocabulário pequenininho para vocês, ó. Repita comigo. Turn left. Turn left. A tradução está ao lado, tá? Turn left. The second one. Turn right. Turn right. Go straight or go ahead. Go straight or go ahead. It's on the left or it's on the right. It's on the left or it's on the right. Ok? Repita comigo aí em casa. Turn left. Turn left. Turn right. Turn left. Turn right. Go straight. Go ahead. It's on the left. It's on the right. Turn left, vire à esquerda. Turn right, vire à direita. Go straight ou go ahead, siga em frente. It's on the left, é na esquerda. It's on the right, é na direita. Ok? It's on the left ou it's on the right? I don't know. So, e tem mais vocabulário pra gente, mais vocabulary. Ó, quando eu disse no começo, olha aí, olha aparecendo aí o excuse me. Olha a tradução do lado, com licença. Excuse me, sir, excuse me, madam. Com licença, senhor, com licença, senhora. Olha ali, traffic lights. Traffic lights é semáforos. E olha, eu trouxe uma homenagem para a prefeitura, tá? Alguém me perguntava, professor, Mr. Assis, como é prefeitura em inglês? É town hall ou city hall. Ó, town hall or city hall. Tanto faz um como o outro, tá? Town hall ou city hall é a prefeitura. É lá onde o nosso prefeito vive, tá? Então, onde é que o prefeito vive? Na town hall. O nosso não, né? Vive trabalhando na cidade inteira, ok? Let's continue. Bem, agora, na aula de hoje, a gente aprendeu a pedir e receber informações. Nós aprendemos algumas preposições que indicam movimentos, aprendemos também o verbo go, que também dá a ideia de movimento, e algumas expressões como excuse, I would like, tá? Então agora, eu pergunto para vocês, qual é a única alternativa correta? Qual a única alternativa correta para este pequeno trecho aí, ó? She walked the road her sister's house. Upon arrival, she took the elevator to the 20th floor, which is where the sister lives. Veja, uma dica para vocês. Vejam que aí eu tenho a palavra elevator, elevador. Lembram daquela preposiçãozinha que apareceu lá? Então, essa é a dica. Então, seria up, down, para cima e para baixo. Seria toward down, em direção a ou para baixo. Seria down and up. Lembra quando eu falei lá no exemplo que quando você vai em direção a, aí a gente, down pode ser para baixo, porém, quando no sentido de movimento, em direção a. Então, quando eu digo assim, ó, she walked, tararam, she took the elevator, tararam. Quem disse que é a letra, a letra C, acertou, ou seja, ela caminha, né, no sentido até a casa da irmã dela, até chegar da casa da irmã dela. No entanto, quando ela chega, ela pega o elevador e vai até o 20º andar, que é onde a irmã dela mora. Então, alternativa C. Let's continue, or let's move on. So, ok. Escolha a alternativa correta. Choose the right alternative. Let's see. They got the car and ran the building. Eita, e agora? Ele pegou o carro e correu até o prédio. Vamos ver como é que vai ficar. Seria, they got from the car and ran up to the building. Ou seria, they got out of the car and run from. Lembra que from indica origem, tá? Cuidado. E a outra é out of and toward. Quem disse que era a letra C, acertou. Que eles pegaram o carro
né? E correram em direção ao prédio. Foram até o prédio. Let's move on. Turn left. Ó, lembra do left and right? Left and right. Então, ó, turn left significa letra A, siga em frente. Letra B, vira à esquerda. Letra C, vire à direita. Tchan, 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 tchan. Go! Vire à esquerda. Turn left é vire à esquerda. Let's continue. Traffic lights significa. Traffic lights significa. So, jogos de luzes. Letra B. Tráficos luminosos. Tráficos luminosos existe, gente. Eu não sei se existe, tá? E semáforos. Vamos lá? Quem disse que é a alternativa C, acertou. Lembra que eu disse que traffic light pode ser semáforo ou sinaleira? Lá no Rio Grande do Sul é sinaleira? Então. And now it's your turn. Agora é a sua vez, tá? Responder aí em casa, nas suas anotações. Pega aí o caderninho e responde. Primeiro oralmente, depois no caderninho. Primeiro. Do you know a drugstore near the bakery? Do you know a drugstore near the bakery? Você conhece uma padaria, você conhece uma farmácia perto da padaria? The second one. Is there a good cinema near here? Is there a good cinema near here? Há um cinema bom perto daqui? Se tiver, me diga que eu quero assistir um filme, tá? E the last one. Are there any parks around here? Há alguns parques em volta daqui, né? Ou próximo daqui. Então, gente, hoje a gente trabalhou com como pedir e receber informações, conhecemos algumas preposições e treinamos um pouco de vocabulary. Ok, gente, por hoje é só, tá? Assistam a aula quantas vezes for necessário, acessa a gente lá no YouTube, acessa a gente lá no Instagram, no Face, e qualquer pergunta, ó, deixa lá no YouTube que Mr. se responde. Bye bye, see you next class. Thank you so much.